Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar uma olhada em um jogo fantástico hoje do grande Bob Fischer jogando de negras em um campeonato que aconteceu na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, no ano entre os anos de 1963 e 1964, o Campeonato Nacional dos Estados Unidos. Bob Fischer, na época, então com seus 20 anos, 20 para 21 anos, tá? Enfrentando o mestre internacional Robert Eugene Byrne, ok? E aí veio aí essa brilhante partida que acabou em apenas 21 lances e vamos analisá-la para ver o que a gente pode tirar de bom dessa partida. Bem, o Bob Fischer deu início à partida. O Robert Byrne, perdão, deu início à partida com D4. Bob Fischer vem com cavalo F6. Aí, Bob Fischer gostava muito desse lance de jogar o lance cavalo F6 contra D4. Temos C4, atacando no centro, G6. E aí, aqui G3. O jogador de brancas, o Robert, ele prepara também, né, o fianqueto com seu bispo. Temos C6. Esse é um lance de extrema. É muito interessante porque geralmente segue-se G7 nesse tipo de posição. E você vê que é muito importante jogar o lance C6 antes porque G7 permite com que as brancas joguem bispo G2 e se só então elas jogarem C6, as brancas tomam o controle do centro com o lance E4. É muito importante notar isso. Porém com C6, as negras também vão querer uma parte da sua fatia do centro, né? Preparam aí logo em seguida o avanço D5. Temos bispo G2, D5, lutando pelo centro. Depois das trocas, temos cavalo C3, botando mais peça no peão, desenvolvendo uma peça, bispo G7, padrão esses lances aqui. Temos E3, e aí, né, fixando seu peão, dando apoio ao seu peão do centro. Temos roque por partes negras, cavalo de G2, desenvolvendo, cavalo C6, roque. E aí, aqui é que começa a coisa a ficar interessante. Preste muita atenção, aqui eu já quero começar a trazer um pouco da sua consciência, um pouco do seu pensamento para esse jogo. Preste muita atenção. Depois de B6, B3, bispo A6, bispo A3, essa é uma posição interessante, preste muita atenção. Não sei se você percebeu, mas essa é uma posição muito simétrica. Se você perceber bem, só tem duas peças que não estão em simetria com relação às outras. E essas duas peças são o cavalo negro em F6 e o cavalo branco em E2, e os peões que estão destacados de verde na coluna E. Eles são as únicas peças que não estão simétricas em relação ao outro. Se você traçar uma linha no meio do tabuleiro agora, uma linha horizontal, é como se você estivesse vendo um espelho, tá? De um lado peças brancas, de um lado peças negras. Posições simétricas como essa são muito, mas muito conhecidas por trazerem muitos desequilíbrios. E eu quero que você comece a se acostumar com essa palavra desequilíbrios, porque é uma palavra que a gente vai usar muito a partir de agora. Desequilíbrios é um princípio que eu ouvi pela primeira vez, que eu li pela primeira vez no livro do mestre internacional Jeremy Silman, e eu já vi também vários outros autores, e já vi também pessoas no YouTube falando sobre os desequilíbrios, e eles são muito bons porque eles meio que guiam a gente, através de uma análise dos desequilíbrios, eles nos guiam para fazer com que a gente faça o melhor lance, para que a gente busque o melhor lance. É como se o tabuleiro nos dissesse o que, o que fazer, tá? É como se o tabuleiro nos guiasse na nossa decisão. E aí, é até interessante porque você não imagina que o jogo vai acabar depois de 10 lances, né? A gente já está no lance número 11. Vamos lá, a gente vai ver, começar a perceber agora como é que Fischer consegue tentar aproveitar essa simetria para produzir seus planos. Primeira coisa, ele joga torre A8. Tá? Por quê? Primeiro de tudo, tirar a torre ali da linha do bispo. Ele não quer de repente que seu peãozinho de F fique
cravado, né, pelo bispo, então ele faz isso. E claro também apoiar o avanço do peão dentro de alguns lances, quem sabe até no próximo lance, né? Diferente do peão que só andou uma casa, do peão branco que só andou uma casa, o peão negro quer ir mais além, quer andar duas casas. Então temos dama D2 por parte do Robert, conectando torres e tal. E aí, vi um momento tenso, muito tenso, o Fischer começa a romper no centro com o lance E5. E aí, depois das trocas, a gente já começa a perceber também que agora a posição já não é mais tão simétrica, claro. E agora, o cavalo negro do Fischer acaba de ir para a sua quarta fila já, né? Considerando que, contando daqui de baixo para cima, né? O tabuleiro, o cavalo negro já vai para sua quarta fila, diferente do outro cavalo branco que está indo na terceira. E a gente vai ver que esse cavalo aí, ele vai desempenhar um papel muito grande, ele vai ter muito mais mobilidade. As negras já desfrutam, inclusive, de uma vantagem de espaço, então tem tudo isso. E além disso, eu deixei aqui esse peão porque, apesar dele estar isolado, isso não constitui necessariamente ainda uma fraqueza para as negras. Então, as negras têm muito potencial aí de jogo nos próximos lances. As brancas jogam um lance meio que intuitivo, torre de FD1, porém o melhor seria trazer a torre branca para lá, jogando torre de AD1. E o motivo vai ser justamente o que você vai ver logo em seguida, tá? Você vai ver mais para frente. É entendível jogar a torre para cá, porque, claro, querendo sair também da linha do bispo negro, né? Enfim, tem aquela coisa toda. Mas melhor seria, de fato, trazer a torre de A, tá? E a gente vai ver por quê. Temos um lance muito interessante. Você percebe que as brancas estão colocando demais pressão no peão D, muitas peças atacando, então as, as negras bloqueiam o ataque dessas peças com um lance muito bom do cavalo, cavalo D3, e o cavalo se torna um monstro nessa casa. O cavalo se torna praticamente um kraken com todos os tentáculos dele quebrando navios e tal, aquela coisa toda. Então, o cavalo é muito, muito poderoso. Perceba quantas casas ele toma dali do território branco, certo? E ele vai tornar um papel fundamental. As brancas jogam dama C2 e aqui está um lance fundamental e incrível. Cavalo toma um peão em F2. Um sacrifício muito bom. E aí você vê por que seria bom que a torre tivesse aqui em F, né? Porque ela poderia estar aqui, ó. E quem sabe capturar o cavalo. Se ela estivesse lá, o sacrifício de cavalo com certeza, claro, não iria funcionar, certo? Porém, já que a torre não estava ali, Fischer teve essa brilhante ideia de trazer e sacrificar seu cavalo em F2. Bem, o rei toma, o cavalo em F2 tem muito o que fazer. E aqui que está o papel fundamental da diferença entre esses dois cavalos aqui. Tá? Um cavalo na terceira fila que pode agora pular lá para a quinta, dando cheque no rei. E aí, depois que o rei volta para G1, temos agora um garfo enorme em três peças, um garfo simultâneo em três peças. O cavalo, mais uma vez, os cavalos do Fischer mostrando para que vieram, desempenhando um papel fundamental. Aqui que está. Depois, claro, de livrar a dama, o que é que você faria de negras nessa posição? É aqui que eu quero que você pense a respeito dos desequilíbrios, tá? Porque dizer, pega logo a torre, talvez seja muito fácil, talvez seja a resposta mais fácil. Vamos pensar mais um pouco. A torre ela pode até valer de fato 5 pontos, tá? Não sei se você já deve ter ouvido isso, né? Que a torre vale 5, bispo e cavalo vale 3, peão vale 1. A torre pode até valer 5 pontos. Mas aqui a gente não está querendo ganhar pontos. A gente quer atacar o rei inimigo. O xadrez não se ganha com pontos. E nessa história de decidir quem toma ou decidir qual lance fazer, você tem que prestar muita atenção qual é o papel que as peças estão desenvolvendo. Preste muita atenção no bispo branco. No bispo branco de casas claras, que está ali pertinho do rei. Ele desempenha um papel fundamental na defesa do rei. Ele desempenha um papel de defesa muito grande, porque praticamente só tem ele perto do rei. Então, provavelmente, se as negras tomarem a torre,
Elas vão ser simplesmente tomando de volta o cavalo e talvez as brancas até ainda fiquem melhores. Porém, ao tomar o bispo, Fischer garante que um dos únicos defensores que o rei tinha seja eliminado. E aí, ele ainda fica com esse bispo aqui, que ele vai tratar de colocar no jogo mais pra frente. Ele faz com que esse bispo depois tenha um papel fundamental. Bem, o rei toma, tá? E aqui nessa posição é muito importante também. Eu quero que você pense, pause o vídeo e tente descobrir qual o lance a ser feito nessa posição. Porque só existe um único lance que mantém as negras vivas e, claro, com a vantagem. Bem, o lance é D4. E se você pensar bem, tipo, não é muito difícil de você perceber que o lance é D4. Você, com D4, pensa de novo justamente naquela noção de desequilíbrios. Esse bispo aqui, ele não está fazendo nada, ok? Ele é inútil. Porém, com o lance D4 atacando o cavalo, você começa a trazer possibilidades de abrir a diagonal para o bispo. E além disso, ele vai vir para o jogo de forma fatal. Bem, as brancas tomam o peão. E aí temos o bispo B7 com cheque. O rei vem para F1. Eu só quero trazer aqui uma variante, tá? Se, por exemplo, rei G1, as negras têm um golpe tático muito bacana. Você pode até pausar o vídeo também para descobrir. Mas o golpe tático é bispo toma o cavalo em D4. Depois que a dama tomar, temos um lance de deflexão, onde as negras vão distrair a torre branca, né, dando cheque para ganhar a torre negra, para ganhar a dama branca, perdão. E aí depois, mesmo que o rei apenas saia do cheque, elas tomam a dama e depois disso tomam a torre lá. E negras ficam não só com a qualidade a mais, mas também com o peão a mais. Porém, na partida seguinte, o rei F1. E as negras responderam aqui com um lance e as brancas abandonaram. O lance é dama D7. Robert Burns simplesmente abandonou o jogo. Por quê? Porque ele sabia o que estava vindo. Olha só a variante que o Fischer depois disse que viu. O Fischer disse, provavelmente aqui agora, ele sabe, né? O Robert sabia que tem essa ameaça direta, né, nessa casa, tomando muitas casas do rei. Esse bispo aqui também toma muitas casas do rei. E a torre também toma essas duas casas. Esse bispo aqui está pronto, provavelmente, para quem sabe depois entrar aqui, dando vários cheques e tal. Então, existe essa possibilidade. E aí, o Fischer disse que provavelmente a melhor defesa fosse dama F2, mas mesmo diante disso, não adiantava muito, porque depois de dama H3 cheque, rei G1, tem um lance fantástico, absolutamente fantástico, que vence nessa posição. O lance é torre E1, com cheque. Depois de torre tomar torre, tá? Claro que se a dama tomar, tem um checkmate aqui. Depois que a torre toma a torre, bispo toma em D4 e, enfim, a única saída é perder a dama para não levar o checkmate. E mesmo assim, provavelmente, o checkmate não demore tanto. Bem, esse foi um jogo incrível que eu senti que eu devia compartilhar com vocês. Fiz, não, tenho que mostrar para essa galera porque é um jogo fantástico. Simples, tranquilo, em 21 lances. Claro, ele não foi além disso tudo, só precisou disso aqui. Em 21 lances, o jogo acabou, porém que a gente consegue com certeza aprender alguma coisa. Eu quero que você conte pra mim o que você aprendeu desse vídeo. E claro, elogios, dúvidas, críticas, comentários, deixa aqui embaixo que eu vou ler todos. Forte abraço, até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal.